Olá, eu sou a Jéssica e esse é o Leitores em Crise e hoje a gente vai viajar o mundo através dos livros. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de deixar aqueles recadinhos de sempre aqui para vocês no canal. Deixe o like aqui no vídeo se você está gostando desse tipo de conteúdo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e seja muito bem-vindo quem está chegando agora aqui no canal, tá? Compartilhe esse vídeo com quem você já sabe que gosta também desse tipo de conteúdo e deixa aqui nos comentários que país você conheceu através dos livros e deixa aqui indicando vários livros pra gente, porque a gente gosta bastante, tá? Aqui na descrição também vai ficar o nosso link de venda da Amazon. Comprando através desse link, vocês não gastam nada a mais, mas nos ajuda bastante com uma pequena comissãozinha que vem aqui pra gente e acaba nos dando uma força aqui no canal, tá bom? A intenção de trazer esse vídeo aqui foi pra gente fazer um passeio pelo mundo através dos livros, conhecendo lugares. Muitas dessas histórias são leves, são um romance, mas também tem algumas histórias em que vai contar o peso da tradição e cultura daquele país, onde a história fica um pouquinho, mais pesada do que a gente está acostumada, mas o que eu também acho interessante trazer aqui para vocês, tá bom? Gosto de imaginar que na descrição dos livros que eu estou lendo, eles estão descrevendo o lugar exatamente como eles são, mesmo não sabendo, porque apesar eu nunca fui para esses lugares, mas eu gosto de acreditar que eu realmente estou vendo aquele lugar como ele realmente é, tá? Eu trouxe aqui então 10 lugares, tá? Pra gente conhecer juntos através dos livros e espero que vocês gostem, Foi bem bacana eu produzir esse tipo de conteúdo. Era uma ideia que eu já tinha lá atrás, quando a gente começou o canal em 2020, porém eu não consegui montar essa lista e agora eu estou conseguindo montar e trazer aqui pra vocês, tá? Bom, a gente vai começar com um lugar muito falado, com histórias, que a gente já viu várias histórias, inclusive eu trouxe já uma história um pouquinho mais feliz aqui pro canal, onde eu falei um pouquinho sobre esse lugar, mas aqui a gente vai acompanhar mais a fundo, sobre as tradições e culturas desse país. A gente tá falando então da Índia, onde eu trouxe Honra, da Trith Umrigar, e A Pintora de Henna, da Alka Joshi, tá? São duas histórias com duas mulheres muito fortes e sobreviventes, tá? Onde aqui elas estão buscando seu lugar ao mundo, Numa Índia completamente tradicional, onde a cultura é muito pesada, onde as tradições são muito enraizadas, onde tem muita desigualdade social entre ricos e pobres e também entre homens e mulheres, tá? Apesar de a gente ver que algumas mulheres estão tentando se destacar, a gente sabe na tradição que ainda é muito difícil, tá? Aqui a gente vai conhecer a Índia fora dos holofotes turísticos, tá? A gente vai conhecer a parte da Índia escondida do mundo afora e são duas histórias bem doloridas, bem pesadas, e que machuca um pouco o nosso coração saber que existe essa possibilidade de ter acontecido essas histórias realmente, mas nos abre os olhos para muita coisa, e sem contar que são histórias de mulheres guerreiras, fortes, que lutaram contra tudo e todos para terem o seu espaço, tá? Então são duas leituras que eu recomendo bastante. Eu fiz a leitura nas edições da TAG, tá? Da TAG Inéditos. Aliás, a TAG é um ótimo espelho para trazer histórias de vários países e lugares diferentes para a gente conhecer. O segundo lugar que vamos visitar agora para relaxar, depois dessa primeira visita, é Cornualha, e eu trouxe um livro que se passa nesse lugar, que é Desencontros à Beira-Bar da Dilmance. Vocês já devem estar cansados de me ouvir falar desse livro aqui no canal, mas Cornualha é um lugar onde, além desse livro, vários romances de época se passam nessa praia, tá? É uma cidade litorânea, dá a impressão de que é uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda. Na verdade, a Cornualha fica numa península no sul da Inglaterra e tem 534 mil habitantes. Não tão pequena como a gente sempre acha, Mas eu adoro histórias que se passam em praias e
É uma vibe tão positiva, tão boa, tão legal. Então eu tive que trazer aqui esse lugar e esse livro maravilhoso, né? Porque aqui a história se passa 100% nesse lugar e é maravilhoso. O terceiro lugar que a gente vai visitar é a Austrália. E aqui eu trouxe duas histórias bem diferentes entre si, em tempos diferentes e conteúdos diferentes, tá? O primeiro eu vou trazer para vocês é Na Estrada de Helicói, da Melinda Marqueta. Também é um livro que eu já falei bastante aqui no canal. Aqui a gente não vai ter uma narração sobre algum lugar em específico, mas a história se passa basicamente em Helicói e na estrada de Helicói, e ali a gente vai ter uma descrição mais ou menos do lugar onde a história está se passando. Então a gente não passeia muito por esse lugar, mas vale a pena, tá? A segunda história já é um pouco mais pesada, chama Exílio, da Christina Baker Klein. Aqui a gente vai conhecer a Austrália quando ela ainda era colonizada pelos ingleses e funcionava mais como uma prisão. Então a pessoa morava lá na Inglaterra, ela cometia algum delito e ela era punida indo para a Austrália. E lá ela tinha que trabalhar para alguns ingleses que moravam lá, tinha que fazer serviços para eles como empregada doméstica, basicamente escravizados, tá? Então, aqui a gente vai conhecer uma parte mais antiga, né, da história da Austrália e uma parte também um pouco mais pesada, tá? Então, agora nós vamos dar uma passadinha lá na Irlanda com o livro Amor e Sorte, da Jenna Evans Welch. Aqui a gente realmente vai fazer um passeio pela Irlanda, pois os nossos protagonistas estão seguindo um mapa com os pontos mais importantes para uma banda. Então, eles vão conhecer esses lugares que foram importantes para uma banda em que eles são fã. Até então que eles chegam num festival de música onde essa banda vai se apresentar. E lógico que junto com esse passeio e conhecendo esses lugares da Irlanda, a gente vai também acompanhar o amadurecimento de cada um dos protagonistas dessa história, tá? Então é bem bacana porque realmente os lugares que eles passam são bem narrados, são bem descritos, então a gente consegue meio que se imaginar junto com eles naquele lugar dentro da história. O quinto lugar que a gente vai visitar e que eu posso estar ficando muito repetitiva é a Espanha, com Uma Farsa de Amor na Espanha. Esse livro aqui eu acho que eu vou panfletar ele até eu enjoar, porque eu adorei a história, ele foi um favorito e 5 estrelas desse ano. Mas aqui a história ela começa nos Estados Unidos, mas logo eles vão para a Espanha, para o casamento da irmã da Cat. O Aaron não conhece a Espanha, não sabe nada do lugar e, pasmem, ele aprende a falar espanhol, logicamente que o básico, para poder se comunicar com a família. Então a gente vai conhecer a Espanha através dos olhos do Aaron, onde eles vão visitando os lugares que vai acontecer o casamento, vão pra praia, para vários lugares assim, e o Aaron vai conhecendo o lugar, e a Catalina vai mostrando, vai apresentando, e também eles vão em alguns restaurantes e tal, então é bem bacana conhecer a Espanha através dos olhos desse casal que eu amei tanto acompanhar a história. Em seguida, a gente vai viajar para a Escócia com o livro A Pequena Livraria dos Sonhos, da Jenny Colgan. Aqui a gente tem uma protagonista em que ela está prestes a perder tudo. Ela acabou de perder seu emprego na livraria e ela precisa disso para viver, para pagar seu aluguel, para pagar suas contas. Então ela meio que decide tomar uma decisão arriscada de comprar uma van, pois ela vê a oportunidade de transformar essa van numa livraria viajante e ela acaba indo para a Escócia, né, porque esse anúncio da van é na Escócia, então ela acaba viajando para lá, comprando essa van, vivendo uma história de amor maravilhosa e, lógico, construindo a sua biblioteca viajante, né, livraria viajante. Eu achei a história linda porque mostra uma pessoa lutando pelos seus sonhos, onde ela quase perdeu tudo e conseguiu se reerguer, e sem contar, a gente vai conhecer um pouquinho da Escócia aqui nesse livro, pois os lugares em que ela passa são bem descritos, são bem narrados e é maravilhoso, gente. Eu recomendo bastante para quem quer ler um romance fofinho, porque esse livro aqui é tudo de bom. Agora a gente vai para uma parte mais difícil também da nossa viagem. Nós vamos conhecer o Afeganistão através do livro A Pérola que Rompeu a Concha, da Nadia Hashimi. Eu vou deixar a capinha aqui para vocês porque eu li em e-book. E esse livro, gente, ele é uma dor no nosso coração ler essa história, tá? Aqui a gente vai conhecer um lugar onde as mulheres não têm direito a nada.
tá? E a gente vai acompanhar a nossa protagonista, que para ela conseguir estudar, para ela conseguir fazer o que ela quer, ela passa por um costume que existe lá, onde ela se veste de menino para frequentar a escola, né, até uma idade em que ela consiga fazer isso acontecer, porque logo então ela vai ter que se casar, tá? E aqui a personagem, ela quer fugir das tradições, ela quer o seu lugar ao mundo, ela quer conquistar as suas coisas, mas ela fica muito amarrada, né, à sua cultura e ao peso de que ela não tem direito, ela não pode. Ela é uma história muito triste, muito pesada, que a Raima passa. Ela, literalmente, ela passa pelo pão que o diabo amassou a história inteira, mas ela tá ali sempre se reerguendo, lutando, tentando ali buscar o seu lugar ao sol, e depois ela descobre que sua avó, ela teve que passar pelas mesmas escolhas, pelas mesmas situações, e isso acaba aqui dando ainda mais força pra ela, tá? Então, assim, é uma história muito triste, porém, ao mesmo tempo, mostra uma força da nossa protagonista, assim, onde não há nada igual. Depois a gente vai vir aqui pra América e conhecer o México através da história gótico-mexicano. Também vou deixar a capinha aqui porque eu li em e-book. É um México um pouco do passado, mas a gente consegue ver bem algumas tradições aqui nesse livro, tá? É uma história um pouco sombria, não na questão do terror, mas sim também na questão das coisas que acontecem aqui nesse livro, tá? A gente lê e no começo fica um pouco assustado com tudo que tá acontecendo, mas a hora que vai entendendo o que vai acontecendo, essa história nos pega de jeito, tá? Então, aqui em Gótico Mexicano, a gente conhece um pouco do México e de algumas tradições, de alguns lugares, né, que a personagem vai passando. E é muito legal acompanhar essa história e acompanhar essas personagens aqui em Gótico Mexicano. Depois a gente volta lá para a Europa e vamos para a França em Os Mistérios de Henri Pique, do David Fuenquinos. Aqui a gente vai conhecer a França, onde tem uma biblioteca, onde ficam os manuscritos que nunca foram publicados, que não foram aceitos por editoras. Então os autores vão lá nessa biblioteca e deixam o manuscrito lá para quem quiser ler, tá? Até que a nossa protagonista se depara com o manuscrito de uma história escrita por esse Henri Pique, e ela faz da vida dela descobrir quem foi esse escritor, né? Porque a história, ela se apaixonou pela história, então ela quer descobrir quem é esse autor. Então ela acaba passeando ali pelos lugares, atrás de pistas para saber quem é esse escritor. Então a gente acompanha ela nesse passeio pela França para descobrir quem é o Henri Pique, tá bom? Para mim essa história, ela foi um pouquinho decepcionante, mas em questão de conhecer o lugar, eu acho que é bem bacana, porque realmente mostra bastante lugares ali da França pra gente conhecer. E lógico que para finalizar a gente vai falar do Brasil, e nada poderia representar mais o Brasil do que uma história que se passa no interior, tá? Aqui a gente vai ter Antes que Você Vá, da Thaís Barra, é uma história nacional, obviamente, e ela se passa numa cidadezinha do interior de São Paulo, tá? Que nossos protagonistas, sem querer, erraram o destino da viagem e acabaram parando nessa cidadezinha. E ali vão conhecer um morador de lá, que é o outro protagonista da história. E eles vão acabar conhecendo a cidade, construindo, criando raízes ali, passando momentos bem românticos, divertidos, de construção, de amadurecimento. E tem trilhas, tem cachoeira, então assim, realmente nada melhor do que conhecer o Brasil viajando por uma cidadezinha do interior, que é nada mais representativo do que isso, tá? Bom, é isso, esses são os 10 lugares que a gente conheceu através dos livros. Eu espero que vocês tenham gostado. Não sei se no final o resultado desse vídeo foi o que eu estava imaginando. Eu acho que eu me enrolei bastante e acho que eu acabei não falando nada com nada. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não esquece de deixar o like aqui no vídeo, nos comentários se vocês
conheceram um lugar que nunca tinham imaginado através dos livros. Deixa aqui no comentário o livro que foi, qual que você mais gostou, tá? Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra no próximo vídeo.